Bora lá, pessoal. 3 assuntos importantíssimos que caem muito. Caem não, né? Despencam nas provas hoje em dia. Ransomware, a diferença de vírus e worm, backup. Se você é um aluno mais avançado, então esse vídeo talvez não seja para você. Então, vamos bater aqui, pegar os principais macetes, os pontos chaves, para a gente não errar mais isso. Inclusive, a última questão, a de backup, ela é uma questão que pegou muita gente, não só na banca, acho que eu coloquei aqui a banca CESP, mas eu vi outras bancas cobrando a mesma coisa, com esses termos. Então vamos lá. Quando a gente vai falar de ransomware, aqui é para pegar dica, pegar macete para você não esquecer. Depois a gente pega uma aula mais teórica para aprofundar, pegar as os pormenores, né? Para vocês realmente saberem o porquê de cada coisa. Ransomware, quando você pegar isso aí na sua prova, coloca lá o R. O R vai te lembrar de resgate. Resgate. Se tem um resgate, você imagina um sequestro, né? Lembra de um sequestro. Sequestro. Faz um jogo de palavras aí para você não se perder. Então, começa com R de resgate. O resgate te lembra um sequestro. O sequestro, quando a gente vê em filmes, está associado a sequestro de pessoas. E o sequestro, geralmente, ele tem uma motivação financeira, certo? A gente agora vai fazer a associação disso ao ransomware. Quando a gente tem um ransomware, a gente tem um sequestro de quê? De informações. Como é que ele vai fazer esse sequestro de informações do seu computador? Ele vai fazer o que? Ele vai, vamos lá, fazer um brainstorm aqui, ele vai criptografar. Criptografar. Ele vai utilizar de criptografia para sequestrar suas informações, bloquear, impedir o seu acesso. E muitas vezes isso vai estar associado a um pedido de resgate. Ó, lá do começo, certo? Vai fazer um pedido de resgate para poder pegar geralmente em criptomoeda, beleza? Então, pegou esses pontos aí, você não esquece, não erra mais na sua prova, beleza? Vamos apagar aqui, vamos ir para a próxima parte. Vamos falar de vírus e o worm. Worm. Por que coloquei esses dois juntos? As bancas, elas tentam fazer você confundir esses termos. O vírus, geralmente, ele está associado a uma ação humana, ação. Precisa da ação para ser executado e ele ser propagado. Você tem que ver no contexto o que aconteceu. Uma hora, ele foi acionado por alguém, ele pode desencadear sim depois, mas ele precisa primariamente de uma ação de uma pessoa. O worm não. O worm, ele espalha sozinho, sozinho. Para a gente pegar melhor essa ideia, aqui você vai lembrar de um verme. O verme ele se espalha sozinho. E aqui você vai lembrar da gripe. Gripe. A gripe você precisa espirrar no mesmo ambiente com outra pessoa. Você precisa da ação de uma pessoa que já está infectada para passar para outras pessoas. Seja um aperto de mão com a mão suja, né? Gripado ali, para poder esse vírus passar. Então, essas são as duas diferenças que você não pode pegar. Beleza? E aí, a questão do backup, né? Backup. Aqui era um K, né? Backup. Tem um tipo de backup que eu vou mostrar para vocês lá na última questão, que caiu em algumas provas, ele cobrando sobre o tipo de backup 321. Backup 321, certo? Então vamos lá. Na última questão vocês vão ver melhor sobre isso. Não esqueçam sobre esse conceito. Olha essa questão aqui. Ataques de ransomware que incorporam mecanismos típicos de keylogger. Então pega ali, separa a palavrinha. Keylogger. Keylogger. Se a gente separar, key vem do inglês tecla e logger vem de registro. Registro. É igual quando a gente fala que vai olhar os logs do computador. A gente vai olhar os registros do computador para ver o que aconteceu. Um keylogger, ele é um malware. Malware, que é um malicious software. É um software malicioso que ele faz o registro de teclas. Então, vamos continuar. Caracterizam-se como ataques multifuncionais. Então, beleza, ele aplicou um ransom que estava incorporado
um mecanismo que fazia um registro das teclas do computador infectado. Então, sim, era multifuncional. Nos quais o agente malicioso realiza a criptografia. Então, lembra lá, né? Ransom, resgate. Para resgatar, ele vai sequestrar. Ele faz o quê? A criptografia dos dados. E a exfiltração de credenciais. Exfiltração de credenciais e outras informações sensíveis. Como é que ele vai exfiltrar isso? Utilizando, né, o mecanismo que ele incorporou multifuncional, né, o ransomware multifuncional de Keylogger, que ele vai registrar as teclas, fazendo a exfiltração de credenciais e outras informações sensíveis. O Keylogger ele vai registrar teclas. Ele geralmente ele vai mapear coisas sensíveis, senha de banco, enfim. Ele vai pegar essas informações. Então, realmente aqui, ó, gabarito certo. É uma questão assim que não é, eu vi o pessoal errando bastante, mas é questão de detalhe, pegar detalhe na questão, fazer interpretação e fazer com calma. A próxima aqui fala sobre vírus e worm. Vamos ver como é que foi cobrado. Vírus e worm distinguem-se, entre outros aspectos, né? Tem vários aspectos que distinguem eles, pelos mecanismos de propagação, que foi o que eu falei para vocês. Vírus, usualmente, dependem, se ele colocasse aqui, por exemplo, exclusivamente, aí você já fica com a pulga atrás da orelha. Usualmente dependem da execução de códigos por um hospedeiro para se disseminar. Precisa da ação de alguém. Ao passo que worms, em geral, exploram serviços e vulnerabilidades da rede, certinho, para autopropagação, sem interação direta do usuário. Correto, nosso gabarito aqui, certo. Lembra sempre desse ponto aqui, o worm, ele vai explorar serviços e vulnerabilidades. Encontrou a vulnerabilidade para a qual ele foi projetado para ele se disseminar, ele vai explorando e disseminando. E aí, sobre o backup, que eu falei, é esse daqui, ó. A prática do backup 321 consiste em manter 3 cópias, o 3 é de 3 cópias de dados, em 2 mídias diferentes, e uma cópia armazenada remotamente. Então, esse aqui é o termo que está correto. Então, você sempre lembra, 3, 2, 1. Aqui é 3 cópias. Então, coloca lá 3 cópias. Aqui é em 2 mídias. 2 mídias. E aqui é em um remoto. Remoto. Por quê? Para você ter uma prática de backup de maneira mais eficiente. De modo que, por exemplo, você tem 3 cópias. Em 2 dessas mídias, por exemplo, você tem um SSD, você tem HD e você tem utilizando a nuvem. A nuvem, ela é remota. As outras 2 mídias, você tem mídias diferentes. Caso o HD estrague ou queime, você tem um backup do backup, né? Você tem ali o SSD funcionando. E ainda assim você tem remotamente a sua nuvem, né? Seja o Drive, o Google Drive, o OneDrive, qualquer serviço de nuvem que seja, para evitar que, caso aconteça, por exemplo, uma criptografia de dados, um ransomware, um ataque de ransomware, você não perca os seus dados, certo? Então, essa prática de backup é justamente para otimizar em caso de perda de dados, né, de criptografia, de ataque de ransomware e tudo mais. Então, você só tem que lembrar isso aqui. 3, 2, 1, lembra lá do CMR, né? 3 cópias, mídias diferentes e um tem que estar remoto. Então, o gabarito aqui, certo, beleza? A gente finalizou essas questões aqui. Só peço para que você curta, compartilhe. Não esquece de se inscrever no canal para poder ajudar a gente a fazer cada vez mais vídeos aqui. E é isso aí. Se quiser deixar um comentário, deixa um comentário. E vamos lá. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.